Vamos abrir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Não tem frio, não tem chuva, não tem nada que vai nos impedir de adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada, nada vai impedir um adorador. Isaías 61. Ai, Senhor, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor Jesus. Isaías 61. Nós vamos ler. É uma leitura um pouco extensa, mas ela é necessária. Só que antes da gente iniciar essa leitura de Isaías 61, eu quero dizer uma coisa para vocês. O Evangelho de Mateus, ele vem assim impactar o nosso coração e ele fala muito sobre o cumprimento das profecias, o cumprimento do Velho Testamento. E a gente começa a ler o Evangelho de Mateus, a gente vai ver repetidas vezes, dizendo assim: e isto aconteceu para que se cumprisse o que está escrito. E isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito. E hoje você está aqui, está frio. Você não veio aqui cumprir mais um dia de culto. A tia T, o irmão Marcel, não vai ficar aqui porque o Gabriel dormiu. Você não saiu da sua casa, eu vou lá porque eu tenho que ir, que está frio, alguém vai falar que eu não fui porque está frio. Deus te trouxe aqui para que o propósito dele se cumprisse na minha e na sua vida. Algum propósito o Senhor tem na sua vinda aqui hoje. Talvez Deus já começou a falar com alguns aqui. Nós não estamos aqui para cumprir mais um dia, mais um ritual, mais um culto. Não é mais um culto, é o culto a Deus. É o culto a Deus. Então você está aqui, assim como o Evangelho de Mateus está recheado da palavra, para que se cumprisse. Você está aqui para que se cumprisse aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Isaías 61. Ai, Deus. E diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte. Pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade.
Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová faz brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Eu queria que a igreja repetisse tudo junto esse último. 1, 2, 3. Aleluia! Pode se assentar glorificando o nome do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui para que se cumpra a vontade do nosso Deus. A vontade do nosso Deus. Esses dias atrás, nosso querido irmão Marcel, ele falou assim, ó, na quarta-feira nós vamos estar aí, nós vamos ir aí. E ele ainda disse, olha, eu tenho um amigo, pastor, se o pastor quiser a gente leva ele, tem uma palavra abençoada também. E eu falei assim, deixa eu orar e depois eu respondo. E o Senhor me inquietou com uma palavra, eu respondi para o Marcel, falei assim, Marcel, deixa, porque o Senhor já deu uma palavra para a igreja, para quarta-feira. Há um ano atrás, meus irmãos, ano passado, não lembro quando, eu estava indo trabalhar e eu vi um ipê amarelo no meio de algumas árvores verdes. E eu estava indo trabalhar e o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre aquele ipê amarelo no meio daquelas árvores verdes. E eu cheguei na penitenciária, eu anotei, eu guardei. A gente tem o costume de anotar tudo. E eu guardei. E essa semana o Senhor trouxe à tona isso começou a queimar o meu coração. Em relação àquela árvore diferente no meio das outras, aquele ipê amarelo no meio das árvores verdes. E eu fui pesquisar algo sobre os ipês. Cada cor tem o seu tempo de florescer. Cada tipo de árvore de ipê, cada cor tem o mês, tem a época certa, a estação certa de florescer. E eu ouvi uma palavra hoje que eu vou colocar no meu vocabulário e os irmãos vão ouvir muito eu dizer isso. Eu nunca tinha ouvido. Crente não acredita em coincidência, né? Eu ouvi uma palavra hoje, Jesus-cidência. Eu nunca tinha ouvido. E eu guardei essa palavra, Jesus-cidência. E eu creio que não existe coincidência. Existe Jesus-cidência. Porque eu fui pesquisar sobre a florada do ipê amarelo. A florada do ipê amarelo inicia na segunda quinzena de agosto, daqui a alguns dias. E nessa semana o Senhor queimou meu coração em relação àquela palavra que há praticamente um ano atrás Ele tinha me dado. E eu tinha escrito e eu tinha guardado. O ipê roxo, ele floresce antes do amarelo. O branco depois. E eu fui saber hoje que tem mais cores de ipê. Tem um ipê verde também. E tem um ipê multicolor. Tem um ipê que tem duas cores. Cada um floresce em um tempo do ano. Cada um floresce num mês e numa estação do ano. E por que a gente leu essa palavra inteira aqui? Por que a gente leu esse capítulo inteiro? Verso por verso, palavra por palavra. Se eu fiz questão de negritar, nós vamos ver aí no primeiro verso
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você pode repetir isso para você. Não repete para o irmão do lado direito nem esquerdo, não. Repete para você, diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim. Essa não é uma estação, esse é um tempo presente. Não é ontem, hoje, amanhã, é um tempo presente. O Espírito de Deus está sobre mim e sobre você. Deus, Ele derramou do Espírito Santo sobre mim e sobre você. Então isso é um fato, isso é uma verdade. Não existe estações para o Espírito Santo estar. Ele está. Ele está. Ah, eu queria que Ele estivesse. Não, Ele está. Ele está sobre mim e sobre você. Assim como a palavra de Isaías diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele está sobre nós, Ele está em nós. E Ele está através de nós também. Só que quando a gente começa a ler, ele diz assim: porque o Senhor me ungiu a pregar. E a palavra continua. Verso 2 diz assim: a consolar. E a palavra continua. No verso 4, e edificarão, e restaurarão, e renovarão. Sereis chamados sacerdotes do Senhor. Vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas dos gentios. Tereis dupla honra e terão perpétua alegria. Perpétua alegria. A palavra de Deus, ela continua e diz assim: e a sua posteridade será conhecida entre os gentios e os seus descendentes no meio dos povos. A sua descendência será bendita no Senhor, porque Deus me vestiu roupas de salvação. E o verso 11 é aquilo que a gente repetiu. Nós vemos palavras aqui proféticas que não estão no presente, que estão no futuro. Renovarão, restaurarão. Só que existem palavras que estão no presente. Aqui a palavra de Deus diz que o Espírito está no presente. A unção está no presente. Algumas aqui estão no presente, algumas no futuro. Algumas aqui ele até fala que já aconteceu, que já foi feito. Então a gente vê que tem um tempo para todas as coisas. Tem um tempo para todo o propósito debaixo do céu. O capítulo 61 de Isaías fala de um presente, fala de um passado e fala de um futuro. Fala de algo que o Senhor fez e que Ele vai fazer. E às vezes nós vemos algo acontecer na vida de um irmão e não acontecer na nossa vida. Nós vemos algo florescer na vida de um irmão e nós ainda não estamos florescendo. Eu não sei de que forma que o Senhor vai falar através dessa palavra no seu coração, mas uma coisa eu sei que Ele vai falar. Eu não sei se o Senhor vai falar com você em relação ao teu trabalho, em relação à tua família, em relação às coisas de Deus, às obras do Senhor. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que Deus vai falar conosco através dessa palavra. E eu queria que você fechasse os teus olhos nos próximos segundos. Qual é a área da sua vida que você precisa que floresça? É com Deus? O que você necessita que seja florescido, que floresça? É no teu trabalho, é na tua família, é na tua casa, é algo em relação ao teu filho, é algo em relação ao teu marido, à tua esposa, é algo em relação ao teu pai, à tua mãe, teu primo, teu tio, é algo em relação às coisas de Deus que ainda não floresceram, que ainda não romperam na sua vida. Eu sei que para muitos aqui o Senhor está trazendo no coração aquilo que precisa florescer. E eu sei que tem áreas da tua vida que ainda precisam florescer. E eu quero dizer que vai florescer. Eu quero dizer que vai florescer. E eu queria que você focasse naquilo que o Senhor colocou no teu coração agora. Em relação a essa palavra. É tempo de florescer. É tempo de florescer. É tempo de viver aquilo que o Senhor tem para mim, para você. Em nome de Jesus. Meus irmãos,
Eu creio numa providência de Deus na minha e na sua vida, que nada na face da terra, nem abaixo nem acima da terra, pode fazer ou pode acontecer. Eu creio num tempo de Deus que em tudo o que Ele faz floresce. Talvez, e eu sei disso, nós às vezes tem o costume de olhar a árvore que está do lado florescendo, e a gente, ao olhar a árvore do lado que está florescendo, a família do lado que está florescendo, o irmão do lado que está prosperando, o irmão do lado que está sendo usado por Deus, e a gente começa a murchar e a gente começa a morrer. A gente começa a se diminuir, achando que é só ele, que é só ela que vai florescer. Mas no tempo de Deus, na estação de Deus, todos aqueles que são filhos do Altíssimo vão florescer. Não há ninguém que Deus colocou na face dessa terra que é chamado filho dele, que não tem um tempo e uma estação para florescer. E eu declaro sobre a sua vida, porque hoje, na verdade, eu queria só profetizar na sua vida. Eu queria somente profetizar. Deus sabe do meu coração o quanto essa palavra veio ao meu coração. Meus irmãos, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. Nós vamos passear um pouco hoje. Meu Deus. Lá em Salmo 92. Senhor. Salmo 92. Salmo 92. Salmo 92, verso 12. Salmo 92, verso 12. E diz assim: o justo florescerá como a palmeira. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Eu queria que você deixasse o dedo de Deus cravar no seu coração esse primeiro verso, verso 12, que diz assim: o justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro do Líbano. Talvez você está dizendo assim, mas eu não sou justo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro diante de Deus. Nós fomos justificados pela morte e ressurreição do nosso Deus, para que nós floresçamos e damos frutos no tempo certo, na estação certa. Em nome de Jesus, Deus não plantou você para você morrer. Deus não plantou você para você ficar seco. Deus plantou você para que na estação dele, no tempo dele, você floresça, e não somente floresça, mas dê frutos e frutos em abundância. Na juventude, no tempo de agora ou na velhice, a vontade de Deus é que eu e você demos frutos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não te plantou aonde você está para que você morra, para que você seque. Existe um tempo de Deus para todas as coisas. Hoje eu fui na hora do almoço em casa, meus irmãos. É muito difícil. Todos os dias é a pastora Cátia que leva as crianças na escola. Mas eu tive que fazer algo antes do almoço. E eu levei as crianças na escola. E eu estava com essa palavra queimando no meu coração. Eu fui lá no fundo de casa. E no fundo de casa tem um vaso com um pé de amora, desse tamanhozinho, cheio de amora, carregado de amora, madura, está cheio de amora. Do lado desse pé de amora, tem um pé de pinha. E uma vez quase que eu arranquei, quase que eu joguei fora esse pé de pinha, porque ele não dava pinha, ele não dava fruto. Mas ele deu um fruto. Ele deu um fruto docinho, nós comemos desse fruto. Só que hoje ele estava, quase que não tinha folhas. Quase que não tinha folhas. E do lado daquele vaso tem um pé de uva. Tem um pé de uva que eu olhei para ele e eu achei que ele tinha morrido. Ele estava seco, não tinha mais folhas. Só que quando eu cheguei perto daquele pezinho de uva, bem no alto, assim, no último ramo, tinha umas folhinhas pequenininhas, assim, bem verdinhas, uns brotinhos bem verdinhos.
assim somos nós plantados nos atos do Senhor. Cada um tem um tempo de florescer, cada um tem um tempo de dar frutos, cada um tem um tempo. Às vezes as pessoas olham para nós e falam assim, está seco, não dá fruto, mas no tempo de Deus nós vamos dar fruto. Na estação do Senhor, assim como aqueles ipês, o amarelo, o roxo, o branco, o verde, seja ele qual for, ele floresce. Tiago, coloca aquelas fotos lá, meu irmão. Deixa essa daí, Tiago. Eu todo dia vou trabalhar por o mesmo caminho. E eu nunca reparei aquele ipê amarelo, porque ele não tinha flores. Mas um dia ele floresceu. Eu nem sabia que ele estava lá. Mas um dia o toque de Deus fez ele florescer. E ele se destacou no meio de todas as árvores. Na estação de Deus, a gente floresce, a gente dá frutos. O problema é que às vezes a gente quer florescer e dar frutos antes do tempo. Vocês já comeram uma fruta que não é da época, fora de época, ela não tem gosto na fruta. Não tem gosto. Porque são coisas que são forçadas a dar na época errada. Sabe, meus irmãos? Você tem duas coisas que a gente precisa tomar cuidado. É não querer dar frutos antes do tempo, é não querer florescer antes do tempo. Porque existe uma passagem. Pode acender, vida, pode deixar essa imagem aí, Tiago. Existe uma passagem na Bíblia que o Senhor Jesus, ele vai passando, ele vai indo para Jerusalém e ele fala assim, eu estou com fome. E aí ele vê uma figueira cheia de folhas. E o Senhor Jesus, junto com aqueles discípulos indo atrás dele, ele vai em direção àquela figueira. E ele procura frutos naquela figueira e não acha frutos, ele não acha figos naquela figueira. Por que o Senhor Jesus foi atrás daquela figueira, crendo que havia frutos? Não era tempo de figos. Não era tempo de figos. A figueira lá em Israel, quando ela está cheia de folhas, ela demonstra que já tem frutos, mas não era tempo de frutos. E eu quero trazer essa analogia, esse paralelo com essas plantas, a eu e você, a nós. Nós somos plantas do Senhor, plantadas nos atos de Deus. E é Ele que mantém as nossas raízes. Mesmo às vezes eu e você escondidinho no meio de tantos e ninguém vendo, mas nós vamos florescer e nós vamos dar frutos. Nós só não podemos deixar de viver, deixar de crer que um dia Deus vai nos mostrar e fazer a gente dar frutos e florescer. Vai chegar o tempo, vai chegar o momento. Talvez o ipê roxo, como ele vem antes do amarelo, todo mundo olha para o ipê roxo e o amarelo está ali esquecido. Por quê? Porque ele está verdinho como os outros. Mas na estação do amarelo ele vai florescer. Mas na estação de Deus ele vai florescer. E o Senhor Jesus Cristo, ele amaldiçoa aquela figueira. É a única vez que nós vamos ver Jesus amaldiçoando uma coisa. Ele amaldiçoa aquela figueira. E aquela figueira ela seca. Porque aquela figueira estava tentando demonstrar que ela tinha frutos, numa estação que não havia frutos. Ela estava cheia de folhas, tentando demonstrar que tinha frutos, mas não tinha frutos. E quantas vezes nós vemos amigos, pessoas que nós amamos, querendo mostrar que tem frutos antes da hora, querendo florescer antes da hora. E o mundo sufoca, e o mundo mata. Porque as pessoas vão atrás de
flores, porque as pessoas vão atrás de frutos. E não há. E não há. Aquela figueira não tinha frutos, porque não era tempo de frutos. Se aquela figueira tivesse esperado o tempo certo, a estação certa, ela não tinha morrido, ela não tinha murchado. Porque no tempo certo, se ela tivesse cheia de folhas, certamente ela estaria também cheia de frutos. E quando o Senhor Jesus chegasse perto dela, ele iria se alimentar daqueles figos daquela figueira. Existe um tempo para todas as coisas. Há 2 anos e meio nós estamos aqui na igreja. E quando a gente veio para cá, parecia que estava demorando para as pessoas, para as ovelhas chegarem. E uma vez eu e a pastora conversando, e a gente chegou numa conclusão. Que o Senhor primeiro, ele precisava afundar as nossas raízes. Primeiro o Senhor Jesus precisava fortalecer o nosso tronco. Porque quando as pessoas chegarem, se o Senhor Jesus trouxesse tanta gente que ele já mostrou que ele vai trazer, lá atrás, a gente não teria folhas, a gente não teria frutos. Então Deus, ele conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos florescendo e conforme os frutos vão aparecendo, o Senhor vai trazendo as pessoas para se alimentar de cada um aqui. Da presença do Espírito Santo, da palavra, dos louvores que o Senhor está fazendo florescer e frutificar. Deus, ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus deu uma palavra para ele e disse assim: Abraão, eu vou fazer de você uma nação. Abraão, eu vou fazer de você pai de multidões. Demorou 25 anos. Mas um menino chamado Isaac floresceu. O fruto chamado Isaac floresceu. Demorou 25 anos. Mas o tempo de Deus chegou, a estação de Deus chegou para Abraão. Um menino de 17 anos provavelmente foi ungido a rei chamado Davi. Deus falou assim: Samuel, vai lá e derrama um chifre de óleo cheio na cabeça de Davi. Ele foi ungido como rei de Israel. E provavelmente ele foi ungido, ele limpou aquele óleo e ele foi para as malhadas, assim como ele fazia todos os dias. Passaram-se 13 anos e ele se assentou no trono de Israel. A palavra de Deus não caiu por terra. Por quê? Porque Abraão permaneceu com as raízes no Senhor. Uma vez Sara falou assim para ele: Abraão, você acredita ainda em Deus, que Ele vai te dar um filho, que Ele vai nos dar um filho? Abraão olha para Sara e diz assim: quanto mais o tempo passa, mais eu creio no meu Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu confio na palavra do meu Deus. As raízes de Abraão estavam aprofundando. Davi ele fugiu de Saul. Davi, ele teve que passar 13 anos esperando o trono e se assentar no trono. Mas ele se assentou. José, quando ele teve um sonho, de que aqueles feixes de trigo se dobravam diante dele. Entre o sonho e ser governador, ele foi vendido, ele apanhou, ele foi para a cadeia, mas não deixou de cumprir a palavra de Deus. A estação para José chegou, a estação de florescer chegou, a estação de dar frutos chegou. Abaixo de Faraó era ele. A estação de Davi chegou, ele era o rei de Israel.
A estação de Abraão chegou, ele foi pai de Isaac, o filho da promessa. A estação chega para todos nós. A estação de Deus chega para todos nós. A pastora Kátia pregou sobre Paulo, a queda de Paulo, quando Jesus derruba ele, se do cavalo não sabemos, se da própria altura não sabemos. Mas um dia o Senhor falou com ele e derrubou ele. Ele foi tentar pregar, mas todo mundo via ele como um carrasco, como alguém que batia nos cristãos, que era realmente o que ele fazia. E ele teve que se ausentar. Ele teve que se retirar. Alguns dizem que ele ficou 13 anos, outros dizem que foi 14. Mas ele ficou escondido durante 13 ou 14 anos ali, fazendo aquilo que ele fazia, tendas. Só que um dia o Senhor se lembrou dele e usou um homem chamado Barnabé. Barnabé disse assim: eu vou lá buscar Paulo, porque agora é tempo dele começar a fazer o que Deus mandou ele fazer. Paulo não ficou ali reclamando, não. Paulo, eu creio que Paulo, em todos esses anos, ele orou e afiou a espada, a palavra. Porque quando ele começou, ninguém parou. Quando ele começou, ninguém parou. Depois de 13 ou 14 anos, a estação de Deus veio na vida de Paulo. Ele floresceu e nós sabemos o quanto de frutos Paulo deu. O quão grande o Senhor foi na vida de Paulo. A estação chega para cada um de nós, a estação chega. O que nós precisamos é manter nossas raízes nos átrios do Senhor. Manter o nosso tronco firme, não desistir daquilo que Deus prometeu. Deus não colocou ninguém nessa terra para morrer, para ficar seco, para murchar, não. Às vezes o sol agride, às vezes a situação é difícil. Eu achei isso aqui, ó, dentro da Bíblia. São tantas Jesuscidências. Eu não sei se foi a Elisa que me deu, se foi o Léo que me deu. É uma flor que estava amassada aqui no meio da Bíblia. Folheando ela ontem, na madrugada de ontem, eu achei. Se eu pegar essa semente aqui e colocar na terra, ela vai brotar. Ela vai brotar. E eu sei que depois de brotar na estação certa, ela vai florescer e ela vai ficar linda como essa flor no dia ficou. Meus irmãos, talvez você se pergunta: mas por que o fulano já conseguiu comprar uma casa e eu ainda não? Por que o fulano conseguiu trocar de carro e eu ainda não? Mas por que o irmão prega e eu ainda não? Por que o irmão louva e eu ainda não? Por que o irmão é ousado, a irmã é ousada e eu ainda não? Tem uma coisa que nós precisamos tomar cuidado. Tem coisas que a gente sempre ouve, mas a gente nunca aprofunda no conhecimento. Esses dias eu perguntei para a pastora Kátia, falei: vida, o que é a contração do útero? E ela falou assim: é o útero empurrando a criança para nascer, para vir ao mundo, para aparecer. E quando ela falou isso, parecia que eu via o Espírito Santo assim empurrando o útero de uma criança no tempo certo de nascer, para ele sair e mostrar. Porque se tem alguma coisa que a gente tem que tomar cuidado, é não dar frutos antes da hora. A gente também não pode abortar aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. A gente não pode atrasar o florescer de Deus na minha e na sua vida. Se Deus um dia falou para você que você vai pregar, em nome de Jesus, coma essa Bíblia de dia e de noite. Se Deus falou para você que um dia você vai louvar, ouça louvores, ensaie, cante louvores ao Senhor, não espere o microfone para fazer isso. Se Deus falou para você que Ele vai te dar uma casa, que Ele vai te dar um carro, em nome de Jesus, não gaste mais do que você ganha. Creia que no tempo certo o Senhor vai fazer florescer isso. O Senhor vai fazer dar frutos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Se você puder fechar os teus olhos. Não saia da presença do Senhor. Não tire as tuas raízes dos atos do Senhor. Não aborte aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Uma vez o Senhor falou para uma mulher assim: eu vou colocar no teu ventre um homem forte, e ele vai libertar o meu povo das mãos do inimigo. Ele vai se chamar Sansão. Ele vai ser forte e eu vou usar ele para libertar o meu povo. Sansão não quis aquilo que Deus queria. Sansão abortou aquilo que Deus queria fazer nascer na vida dele. Nós não vemos nenhuma flor, nenhum fruto na vida de Sansão. Por quê? Porque ele não deixou Deus fazer nascer o propósito que ele tinha para fazer aqui. Meus irmãos, só tem um jeito de eu e você viver o tempo de Deus, o florescer de Deus, os frutos de Deus, no tempo certo da minha e da sua vida. É eu e você termos uma vida intensa de oração com Deus. Nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, para que nós não venhamos a querer dar frutos antes da hora, para que nós não venhamos a abortar ou atrasar os planos de Deus, o florescer de Deus na minha e na sua vida. Em nome de Jesus, tenha uma vida intensa de oração com Deus, que você vai saber o tempo certo de florescer, o tempo certo de dar frutos, e em nome de Jesus, nada vai impedir o teu florescer. No tempo de Deus, na estação de Deus, você vai florescer, você vai dar frutos. Só não saia com as tuas raízes dos atos de Deus. Quando Deus quiser te mostrar, ninguém vai te esconder. Quando Deus estiver colocando em você as flores, assim como Ele faz, no tempo do ipê roxo, no tempo do ipê amarelo, no tempo do ipê branco, do verde, seja qual for, você vai florescer. E Deus vai resplandecer a luz do nosso Senhor Jesus Cristo através de você. Aqueles que não te viam vão te ver. Aqueles que não percebiam vão perceber. Porque vão ver a diferença que é você no meio das pessoas comuns. Ninguém pode impedir o florescer, o dar frutos de Deus na minha e na sua vida. Quando você sentir essa mão do Espírito Santo te empurrar, assim como Deus pressiona o ventre de uma mulher para nascer, assim como o ventre contrai para nascer uma criança, em nome de Jesus, ninguém vai te esconder, ninguém vai fazer você esquecido, porque a mão do Senhor vai te empurrar dizendo: ei, eu vou fazer algo novo nascer na tua vida, eu vou te mostrar, eu vou te encher da minha luz. E ninguém vai te esconder. Simplesmente floresça no tempo certo, dê frutos no tempo certo. E não aborte os planos de Deus e nem atrase os planos de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Há 3 anos atrás, nós pregávamos para 10 pessoas no fundo de casa. Hoje, nós estamos aqui nesse templo maravilhoso. Deus proveu um outro lugar mais grande, melhor. Mas vai haver um tempo que nós não vamos conseguir contar o tanto de ovelhas que vão chegar. Eu sonho com uma escola evangélica nessa cidade. Mas existe um tempo para todas as coisas.
E eu e você precisamos estar alinhados com a vontade do Senhor, para que isso aconteça através da minha e da sua vida. Quantas vezes nós tomamos decisões que atrasam os planos de Deus na minha e na sua vida? Quantas vezes nós queremos dar um passo maior do que a perna? Mas em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida um alinhamento sobrenatural, para que você saiba o tempo certo de todas as coisas, para que você saiba o tempo certo de falar, o tempo certo de se calar, o tempo certo de dar um passo, o tempo certo de correr. Mas em nome de Jesus, Deus vai abrir os teus olhos e os teus ouvidos, para que cada um de nós soubermos o tempo certo, a estação certa na minha e na sua vida. O ipê roxo, ele floresce antes do amarelo, o branco depois do amarelo, mas ele não deixa de florescer. O figo, ele tem a sua época de dar frutos. A amora, a pinha, a uva, cada um de nós tem o tempo certo e a estação certa de dar frutos. Simplesmente não saia dos átrios do Senhor. Não desobedeça a Deus. Não tire as suas raízes da casa de Deus. Não tire as suas raízes dos átrios do Senhor. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão, nos átrios do nosso Deus, e mesmo na velhice ainda darão frutos, sendo viçosos e vigorosos em nome de Jesus. Você foi feito para florescer, você foi feito para dar frutos. Não importa o que aconteceu daqui para trás, decisões erradas, mas o que importa é o que você decidir de hoje em diante, a viver os planos de Deus, no tempo de Deus, na estação certa. E quando Deus te fazer florescer, vai ser como aquela imagem ali, ó. Todos vão ver o resplandecer do nosso Senhor Jesus Cristo através da vida de cada um aqui. Amém?